Ó, da minha parte tá definida, decidida já. A partir de hoje eu não critico mais a arbitragem no Brasil. E eu vou te explicar por que a partir de agora. Mas antes, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, comente. Cara, dê like. Tá faltando só um inscrito para eu chegar a 600 inscritos. Eu tô com uma meta ousada que até junho eu iria chegar a 1000 inscritos. Então me dá essa força aí, se você tá vindo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra gente alcançar esse objetivo. E vamos falar muito sobre futebol por aqui e outras cositas mais. Então, antes de começar o vídeo, dá tempo, ó. Deu tempo já de você ir lá se inscrever, fechou? Então bora lá. Falar de arbitragem no futebol brasileiro e o motivo de eu, a partir de hoje, não criticar mais árbitros no Brasil. E o motivo para que isso tenha acontecido, para eu ter chegado a essa conclusão, é simples. E foi a partir de um start que me aconteceu ontem. Ontem estava no Twitter, zanzando pelo Twitter, né? E vi um comentário de um colega jornalista sobre o árbitro do jogo do Brasileirão Sub-20 entre Corinthians e Atlético Mineiro. Ele abordando um tema de um pênalti marcado contra o Corinthians. Um pênalti que, sim, inexistente. Mas, e aí eu vi quem era o árbitro. Era o Hermínio, que é um árbitro aqui do interior do estado de São Paulo. E já apitou alguns jogos paulista de Série A2, Série A3 e tal. E sempre que ele apitou esses jogos de Paulista, ele foi bem, tá? Foi bem. E aí me deu esse start. Eu falei, cara, o árbitro também tá começando a carreira. Ele também tá tendo uma oportunidade, assim como os jogadores. É meio que injusto a gente fazer um julgamento de que esse cara nunca mais precisa apitar na vida, que é um mal pro futebol e tal. E esse comentário desse colega jornalista foi nesse sentido. E aí eu falei, cara, não. A gente não pode radicalizar as coisas dessa forma, meu. Não existe isso. Esse cara nunca mais pode apitar um jogo de futebol. E o zagueiro do Atlético Mineiro que pegou a bola na mão, então ele nunca mais pode jogar bola. Ele nunca mais pode entrar em um campo de futebol porque ele fez uma besteira em campo. Pô, que mundo que a gente tá vivendo. Calma aí, né? E aí chegou a conclusão do meu raciocínio. A gente não pode reclamar de arbitragem em um futebol em que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, que, entre parênteses aí rápido, responsável pela arbitragem no Brasil, tirou o orçamento, cortou o orçamento para que os árbitros fossem treinados. E esse mesmo presidente, como todo mundo já sabe, foi reeleito ao cargo por aclamação. Então todas as federações estaduais e todos os clubes da Série A e Série B concordam com isso. São coniventes com isso. Aceitam esse ponto. Então a conclusão que eu chego é que a partir de hoje eu não critico mais nenhum árbitro no futebol brasileiro, porque ao invés de criticar o árbitro, a gente precisa criticar a diretoria da CBF, precisa criticar o senhor Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Eles sim que são responsáveis pela má arbitragem. E como eu sempre digo, quem me acompanha aqui no Fala Pedro Reis há um tempo e quem me acompanha ao longo da minha carreira no rádio, na internet, sabe que eu detesto falar sobre lances polêmicos de arbitragem, mas faz parte do jogo, faz parte do futebol e a gente tem que falar. Mas eu não gosto, porque, na minha opinião, todos são ruins. Só que a margem para que eles melhorem foi cortada. A margem para que a arbitragem cresça no futebol brasileiro foi cortada pela raiz. Então, se você quer ter árbitro bom, cobre o seu presidente do clube que você torce, que ele é o primeiro a reclamar,
Cobre ele para que as coisas mudem na CBF, ao invés de reclamar do árbitro, porque ele, além de ser mal treinado e mal preparado, ele é ruim. E mais, vai ter um porém ainda nisso, que é que toda a cadeia do futebol é profissional. Só os árbitros não são profissionais. E aí eu já até vi uma discussão de que o Ronaldo falou sobre isso, né? De que profissionalizar a arbitragem causaria um efeito cascata e aí teria que profissionalizar árbitro que apita futebol amador, árbitro de fim de semana, esse cara teria que ter um salário e aí causaria um impacto gigantesco na previdência. E como você vai medir se esse cara é árbitro ou não, se ele tem um emprego como árbitro ou não? Então causaria um efeito cascata. Mas, pela responsabilidade que esses caras têm e pelo contexto do futebol brasileiro, pelo menos de Série A e Série B, esses caras são extremamente mal remunerados comparado aos jogadores, comparado a todo o resto da cadeia. E é mais um fato para que a gente reclame da CBF, dos dirigentes dos nossos clubes e federações, ao invés de botar no árbitro. É muito fácil a gente xingar o árbitro, é cultural se xingar o árbitro de futebol, né? Só que a gente também tem que olhar para o ponto de que esse cara, além de ser mal treinado, como eu disse, além de ser mal preparado, como eu disse, além de ter o espaço, o gap para que ele cresça profissionalmente, não existe, esse cara é mal remunerado. Ele não é um profissional da área. Ele tem outra ocupação. É complicado, cara, para não dizer outra coisa. Então ontem eu cheguei à conclusão desse raciocínio. Eu nunca mais vou criticar a arbitragem no Brasil. Toda vez que um árbitro errar contra o meu time, porque eu tenho um time do coração e vocês sabem qual é, eu sou corintiano e eu ainda torço pelo Corinthians, mas toda vez que o árbitro errar contra o Corinthians eu vou levantar a mão e vou falar: vai trabalhar no Cruzeiro, senhor Edinaldo Rodrigues. Essa referência é boa para você que está antenado nas notícias. Vai trabalhar no Cruzeiro, senhor Augusto Melo. Porque o Augusto é conivente, o presidente do clube que eu torço, assim como o presidente do clube que você torce também é conivente com essa situação. E o Edinaldo, ele não está preocupado com futebol. Cada dia que passa a gente já percebeu isso, já está cada vez mais claro. O Edinaldo está preocupado em se manter no cargo, em fazer esquema e aumentar o salário dele. O Edinaldo aumentou o salário de membros da comissão de ética na CBF antes de ser julgado pela comissão de ética. Aí é fácil, pô. Aumentou o salário antes da eleição dos presidentes das federações, que com os votos das federações ele seria automaticamente eleito, independente dos votos dos clubes. Pô, jogar desse jeito é tranquilo. E aí quando o bicho pega, se fala em arbitragem e não se fala em CBF. E aí durante a rodada após rodada, que tem muito clube já prejudicado nesse Brasileirão, rodada após rodada, ao invés da gente virar o holofote, virar o foco para os rolos que estão acontecendo aos montes na CBF e nas federações, a gente aponta para o árbitro. Não estou falando que são pobres coitados, que passam necessidades. Não, eles são remunerados para estar lá apitando. Muitos deles conseguem levantar uma grana bem legal por isso. Mas perto do resto da cadeia é muito pouco. Um árbitro de futebol na primeira divisão ganha, se eu não me engano, R$7.000 para apitar cada jogo. Um árbitro FIFA. Se não estiver enganado, essa é a média, né, da primeira divisão no Campeonato Brasileiro. Supondo que ele apite, vamos jogar alto, que ele apite 4, 5 jogos no mês. Esse cara vai tirar ali seus, no máximo, R$40.000. É um baita salário. É um salário maior do que 98% dos brasileiros. Isso é fato. Só que aí o cara que ele tá apitando,
Um ganha 3 milhões, o outro ganha 4 milhões e meio, o outro ganha 2 milhões. E numa sociedade desigual que a gente vive, isso é motivo de chacota. Isso é motivo para que os caras cresçam em cima da autoridade do árbitro. Por isso que aqui no Brasil, para mim, esse é o principal motivo de ser insuportável apitar jogo e assistir jogo de futebol em determinado momento pela falação dos jogadores em cima do árbitro. Tudo reclama, tudo chia, tudo critica, tudo bate boca. Implicitamente, esses caras não respeitam a arbitragem. Porque para eles os árbitros estão fazendo um favor ali de ir apitar. Sem contar que a má remuneração abre brecha para as apostas, tá? Abre brecha para problemas maiores do que o simples fato deles serem mal treinados. Quando você é mal remunerado, você está mais vulnerável a aceitar determinado tipo de proposta. Vai do caráter de cada um, mas que você está mais vulnerável, isso é fato. E é esse o ponto que eu queria chegar. No mundo do futebol brasileiro hoje, em que as bets movimentam praticamente tudo, todo o dinheiro do futebol hoje do Brasil basicamente vem de TV e bet. Vocês não acham que a gente está correndo um risco muito grande de estourar uma polêmica ainda maior, mais triste, mais revoltante? E vocês não acham que a CBF é, no mínimo, corresponsável por isso? Por largar o futebol a troco de interesse? Pensa aí e fala nos comentários pra mim. Pensa aí.